Olá amigos, eu sou o Marco. Eu sou a Ellen. Eu sou o Antônio Carlos. Eu sou o César e hoje iniciaremos um novo estudo da nossa casa que vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, que é o livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier de André Luiz, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, com 13 obras psicografadas. E como foi o estudo do Memória de Suicida, vamos estudar o livro por capítulo, destrinchando cada Instrução dada pela espiritualidade, a fim de elucidar, novos caminhos na nossa caminhada rumo à luz. E conforme informamos no último estudo, que foi Memória de um Suicida, hoje iniciaremos esse estudo, essa obra indicada por André Luiz. E logo na introdução do livro, André Luiz utiliza as seguintes palavras, utilizando metáforas para nos chamar a atenção de nossas mentalidades, maturidades, conhecimentos da vida futura. E descreve, nos mostrando que a verdade vem gradativamente, de acordo com as leis imensuráveis, onde lembramos de Cristo, que levava para os seus irmãos parábolas para facilitar o nosso entendimento de certas questões, mas também para as outras situações a não serem entendido no período da infância. Há um ciclo na vida de cada um de nós, indivíduos. O conhecimento vai sendo adquirido gradativamente, de acordo com o amadurecimento, tratando-se de uma escala ampliada à existência imortal. A erudição e o esclarecimento dependem do grau de elevação moral e principalmente intelectual. É a proposta desse livro. Como bem ele falou, que no começo da apresentação do livro psicografado por Chico Xavier, Emmanuel apresenta a gente dessa maneira, como a metáfora que ele colocou, quando ele diz: enquanto a história relacionada à intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares e aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecidas, as crianças escutam atentas, explanando alegria e interesses. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com seus trabalhos e responsabilidades. E continua a descrever: os corações ainda ternos amam o sonho, guardam o heroísmo fácil, estimam menores esforços e não entende, portanto, o labor divino da perfeição eterna. Por isso, afasta do ensinamento real, adquirindo espantadícios, a vida, porém, espera, com as suas leis imutáveis, revelares a verdade gradativamente, sem ruído, espetaculares, com serenidade de uma mãe. Ou seja, nessa grande obra, Chico Xavier, através desse livro Missionários da Luz, ele relata as experiências de André Luiz, onde ele começa a mostrar para a gente um intercâmbio que a gente nem sequer imagina do lado espiritual e do lado material. Então ele relata detalhes, situações, o que acontece do outro lado, as vivências, o que é feito pela organização, pela disciplina, para que um trabalho grandioso que poucos de nós nem sequer imaginamos seja concretizado, que é o do renascimento, da reencarnação e tudo mais. Então, o primeiro capítulo
que a gente vai começar a conversar e explanar aqui para vocês é o psicógrafo. Eu peço ajuda agora aos meus colegas para a gente começar a conversar, interagir com vocês sobre esse primeiro capítulo. O André Luiz, nessa história, ele é convidado para assistir, presenciar e se informar de tudo que ocorre numa reunião mediúnica no orbe terrestre, com os encarnados. Então ele é convidado, desce, e o primeiro capítulo vai ser falado sobre o psicógrafo. O que é psicógrafo? Psi, espírito, grafos de escrita. Então é aquele médium que escreve a mensagem dos espíritos. Esse é o psicógrafo. Então é uma reunião que se dá no centro espírita, na Terra, onde tem um salão. Nesse salão, apesar de ser um salão amplo, só tem 18 pessoas encarnadas participando, mas as demais cadeiras, todas ocupadas por espíritos, são trazidos. Dentre esses espíritos, existem assim legiões deles diversificadas, com graus de energia, de vibração. Eles são separados por luzes, por grupos e cercados por luzes, de acordo com a vibração magnética, a vibração da sua elevação moral, espiritual. A luz configura, separando e catalogando cada grupo. Então o André Luiz é convidado, e ele não ficou encantado ao ver como é que funciona o lado espiritual, como é organizadíssimo, como os espíritos chegam, como eles são trazidos, os mentores que trazem eles, né? Então é uma organização ultra elaborada, né? E vai começar a haver uma descrição dos médios que estão lá. Esses médios são organizados nesse salão, porém ele é convidado para uma sessão mediúnica. Como nos centros espíritas a sessão mediúnica não é para o público, existe um setor próprio para aquela reunião, ele é levado até lá. E existe um só médium preparado para isso. Então aí ele vai constatar como é o preparo desse médium, né? Como ele é feito, como é visto a parte física dele, né? A estrutura física dele, emocional, mental, os órgãos, órgão por órgão. Primeiro o cérebro, depois desce para a medula, depois os órgãos, pernas, braços, as vísceras, elas têm que estar em ressonância magnética com o processo que vai ser elucidado. Então ele tem que estar compatível com a afinidade que terá com o espírito que vai psicografar. É interessante, Antônio Carlos, que um instrutor, como sempre, espiritual, acompanha esse processo desse intercâmbio. E, se eu não me engano, é o Alexandre que conduz André Luiz a participar de um trabalho numa casa espírita. E ele começa dizendo que vamos ver se a gente terá a oportunidade de relatar através do médium. Porque no plano espiritual, o desejo de muitos de passar a comunicação é grandioso, mas nem sempre eles têm o quórum, as pessoas no plano material, para transmitir as mensagens desses irmãos que querem fazer esse intercâmbio. Então, na maioria das vezes, é passado só o necessário pela falta de trabalhador no plano material, pela falta do médium, pela falta de vontade do ser humano em desenvolver um dom que ele veio disposto a exercer para a sua própria melhora. Então ele começa a ver, primeiramente, que a casa em si tem uma estrutura maravilhosa, mas a quantidade de encarnados já é pouca.
Então ele via que tinha 18 encarnados nessa casa onde o Alexandre o direcionou. E desses 18, só um tinha a sensibilidade de psicofonia adequada para naquele momento transmitir a informação. Notem que às vezes eu posso ter até mais um médium de psicofonia, mas naquele momento ele não está apto para transmitir aquele dom. Então, começa-se a entender que existe toda uma organização, toda uma disciplina, todo um preparo, que nem o Antônio Carlos colocou, que às vezes a gente não imagina que uma casa com poucos trabalhadores tenha tantos outros espirituais delineados pelo seu grupo de aprendizado, de sofrimento, de afinidade, de processos, onde são trazidos também nessa casa para que seja um aprendizado mútuo entre todos ali presentes, encarnados e desencarnados. Então a gente começa a notar toda a organização e o preparo, inclusive da pessoa encarnada, onde o doutor muito bem colocou, os órgãos são preparados. A pessoa, ela é, digamos assim, monitorada para que nada a prejudique. Então a energia dela é trabalhada, da mente, dos órgãos, da glândula pineal, ou seja, é todo um trabalho complexo para que aquele irmão passe, através da sua sensibilidade, do seu dom, aquela comunicação e não se prejudique. A gente começa a ver a importância e o trabalho necessário, grandioso, da espiritualidade em conjunto conosco, que a gente nem sequer tem ideia. Às vezes o ser humano é meio preguiçoso, a gente fala assim, poxa, tem pouca gente no centro, vamos conversar só entre a gente não sabe a gama de espíritos que estão esperando uma oportunidade para que através daquela informação eles consigam entender, se equilibrar, se preparar para terem novas chances, novas oportunidades. Então, ali, André Luiz quer passar uma informação através do médium de psicografia. Então, ele se aproxima e começa a transmitir a essa pessoa a sua vontade, a instrução desejada. Não é mais ou menos isso, meus amigos? Isso. E acho que fica nesse primeiro começo desse relato a lição, né, da espiritualidade com a organização. Visto que faltou trabalhadores da parte material, né, encarnados, o que eles fazem? Entra tipo um processo de contingência, aonde vai passar o quê? O relato, aonde vai favorecer um grupo e não uma pessoa só. Então eles entram nesse processo de contingência, aonde a mensagem transmitida vai abranger mais encarnados e todas as pessoas que estão ali, em virtude, né, da falta do trabalhador, como o Marquinhos falou, às vezes com algumas dificuldades que a gente coloca para vir ao centro, né, principalmente médios, acaba tendo essa dificuldade do plano espiritual passar a mensagem toda, e eles entram nesse modo de contingência, onde eles passam a mensagem que vai favorecer o grupo e não o trabalho como era para ser feito, né, pontual, acaba tendo esse direcionamento só para o grupo, né, para o atendimento. A gente não tem ideia da importância de nós encarnados para todo esse conjunto de intercâmbio. Então, muitas vezes em nossa vivência a gente deixa de lado uma coisa simples, que é se doar um pouco do nosso tempo em benefício do próprio, onde ao desencarnar a gente vai ver que isso foi muito mais valioso que as nossas tendências materiais corriqueiras do dia a dia. Então ele começa a relatar essa necessidade do lado espiritual também da gente aqui estar participando e bem para transmitir essa comunicação.
E também nós médios, a gente não tem a imensidão desse trabalho, a responsabilidade que às vezes a gente vem para o centro, se alimenta mal, come demais, e tudo isso eles observam na gente. É a alimentação, é o coração chegar aqui, se concentrar, é o coração aberto para ajudar um irmão que vem aqui para receber uma prece, que é na hora do passe. Então, esse trabalho é muito grandioso, e eles estão aqui naquele horário, e às vezes os médios não têm essa responsabilidade, essa disciplina com esse trabalho tão grandioso. Diferente da espiritualidade, né, que se preocupa a todo momento, né? E quando há faltas de médium, eles não sobrecarregam o médium, e sim passam a mensagem necessária para o grupo. E como o Marquinho e o Dr. Antônio Carlos falou, o que eles fazem? À medida que o trabalho é desenvolvido, eles vão equilibrando as energias do corpo, né? Desde a glândula pineal, né, que começa, né, onde ele fala também, acho que é do rim, né, para não sobrecarregar todos o os rim, órgãos, todos os órgãos, né, para não ter essa sobrecarga do médium. E essa contrapartida que não tem, né, dessa responsabilidade conosco, né? A gente deixa a desejar com a espiritualidade, e eles toda hora preocupados com a gente para não ter nenhum tipo de prejuízo, né, para a gente, seja físico, né, ou até mesmo espiritual. Perfeito. E naquele momento, então, André Luiz se aproxima cerca de 60 centímetros do médium, né, da pessoa encarnada que tem esse dom, e transmite toda a energia salutar para aquele irmão consiga transmitir a sensação e o recado dele, que ele começa a relatar e passar através do médium encarnado. Então, o que cabe a um médium aí é um desenvolvimento da função de médium. Primeiro, é o grande valor moral que deve ter. O segundo é a entrega, a abnegação, para que ele possa fluir, abrir os canais para que a canalização feita seja de forma assim mais nítida, fina, porque o médium agitado vai ter muito tumulto. A qualidade da comunicação. A qualidade da comunicação fica também prejudicada. Como a Ellen falou, né, que começa desde a simples alimentação, né, até no pensamento, né, e para desenvolver esse trabalho aí tão grandioso aí, que é o trabalho mediúnico. Notamos assim, nesse primeira abordagem do livro Missionário da Luz, dessa introdução, a grande responsabilidade que o médium deve ter, né, para a comunicação intermundos, né, entre os espíritos e os encarnados, né, a disciplina que o médium deve ter, alimentar, a disciplina de postura, de temperamento, de condicionamento moral, espiritual. Então, eles vão, a partir deste capítulo, vamos aprofundando a maneira como vai exercer esse processo em cima do médium, órgão por órgão, né? E o órgão mais de ênfase que terá vai ser a epífise, porque ela é como se fosse o centro espiritual do encarnado, né? Ela que faz a interação, é uma glândula especial chamada pineal, também de nome epífise. Vai ser abordado no segundo capítulo, já passo a passo da desenvolvimento na estrutura orgânica do médium. E com isso a gente começa a relatar essa grande obra do Chico Xavier, onde o seu primeiro volume foi Nosso Lar, vocês lembram? Então, Chico Xavier, o maior médium do Brasil, quiçá do mundo, através da grande obra Missionários da Luz, começa a nos ensinar e nos instruir sobre tanta coisa. Eu convido a todos vocês a nos acompanharem também
através do nosso canal, Centro Espírita Luiz Mael. Entrem lá, dê um like, curtam, que vai ser bem prazeroso e instrutivo para todos nós. Compartilhe, divulguem com os amigos, falem da nossa obra. Obrigada. Se inscreva no canal e um até logo.